capítulo 1, verso 8, Jesus havia advertido aos discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, Judéia, Samaria, Jerusalém e os confins da terra. Eles receberam o poder de Deus para testemunhar. Essa foi a direção de Jesus. E assim eles fizeram. Eles estavam reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. E dali começou um romper na vida daqueles homens com a mensagem do Evangelho. Do ano 30 até o ano 50, chamada o período da tradição oral, eles estavam pregando em muitos lugares. Depois veio a conversão de Paulo, eles continuaram pregando. E aí houve um grande número de pessoas convertidas. Eles sentem a necessidade de escrever, porque naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então eles começam a escrever as cartas e produzir os textos. Os textos bíblicos do Novo Testamento vão ser produzidos a partir do ano 50 até o ano 90, mais ou menos, porque João é o último discípulo a morrer, no ano 100. É o único que não foi martirizado, apesar da tradição dizer que ele foi queimado em óleo quente, mas ele só foi o único que morreu de morte natural. Todos os discípulos vão morrer de alguma forma martirizados. A partir desse momento, a igreja entra numa outra fase. A partir do século II, João tinha um discípulo chamado Policarpo, que foi bispo de Esmirna, e ele vai manter a tradição dos discípulos. Policarpo também vai ser martirizado, e depois dele, o discípulo de Policarpo, Irineu, vai dar continuidade. E aí a gente vai ver que no transcorrer da história, mudanças vão acontecendo na sociedade. Se você pegar, por exemplo, do ano 70 até o ano meados do século II, a igreja vai sofrer perseguição. Por 241 anos, os cristãos serão perseguidos, lançados em arenas para serem devorados por bichos. Há uma história, inclusive, de uma irmã nossa, de nome Perpétua, que com um grupo de irmãos foram presos por causa da fé, porque não queriam se curvar diante do imperador. Eles são colocados numa cela. Só tem um detalhe: Perpétua estava grávida, prestes a dar à luz. E já tinham marcado o dia da morte daqueles irmãos. E a preocupação de Perpétua era que eles iam separá-la dos demais irmãos para que ela pudesse ter o filho primeiro. E ela não queria ficar sozinha. Seu pai, seus familiares tentaram de todos os jeitos convencê-la a negar a fé em Cristo, mas ela se manteve fiel. O seu filho nasce 2 dias antes do dia da sentença. Ela entrega aos pais e, junto com os nossos irmãos, foram despedaçados por feras. É meio surreal pensar nisso, né? Mas isso aconteceu, sabia? Isso não é história, não. Essas pessoas impactaram o mundo na sua geração com alto grau de renúncia. A sociedade vai seguindo o seu curso, o mundo vai se transformando. Aquela igreja que começa com os discípulos também começa a passar por transformações, irmãos. E aí depois vem a Idade Média. Você vai pegar a história dos reformadores. A gente pensa em Lutero, mas quando se fala de reforma, vá pesquisar sobre um homem chamado William Tyndale e John Wycliffe. John Wycliffe, século XIV. Wycliffe é chamado o precursor da reforma.
quando a peste negra devastou a Europa, em cada 3, um morria. Aquele homem foi impactado, mas ele era um homem inteligentíssimo. Ele era uma pessoa influente na faculdade de Oxford, na Inglaterra, e tinha um poder de oratória muito forte. E ele começou a pregar contra a igreja, contra o parlamento, contra o rei. E aquilo mexeu com as estruturas da igreja da sua época. E ele foi perseguido, mas eles não conseguiam contra-argumentar, porque o poder de argumento dele era muito forte. Ele vai morrer no ano de 1384. Ele é um dos reformadores, dos poucos reformadores que não foi martirizado. Mas em 1415, em Constância, eles decidem pela morte de John Hus, que havia sido impactado pela mesma, influenciado por John Wycliffe, decidem queimar John Hus na fogueira, e com ódio mortal de Wycliffe, eles mandam desenterrar e queimam seus ossos. Tamanha raiva. Eu estou falando da igreja oficial da época. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente pensa na história da igreja, a gente vai ver que a igreja ela esteve operando no mundo dentro de aspectos e de condições das mais variadas. Chegamos nos nossos dias, os nossos desafios de hoje não são os desafios do passado, mas o nosso desafio continua sendo o mesmo: ser testemunha de Jesus. O que esses homens fizeram e têm feito ao longo da história, até que o evangelho que impactou a minha vida e a sua vida, porque um dia você se converteu, porque esses homens lá atrás pagaram um preço de obediência, alto grau de renúncia, para que um dia alguém chegasse para você e falasse de Jesus. E você, ou talvez seu pai, se você vem de uma família cristã, tivesse sido impactado por essa verdade libertadora. E agora nós estamos aqui. Nós estamos nos lugares que foram ocupados por essas pessoas que eu rapidamente mencionei aqui. E Deus espera que a gente faça o que eles fizeram. O pastor me deu um tema, tempo de colheita. E eu quero falar um pouquinho dos nossos desafios de hoje, o que é que nós estamos enfrentando na sociedade de hoje, para que a gente entenda qual é o nosso papel e de que forma nós vamos fazer com que a mensagem ela siga, porque a mensagem não pode ficar travada, a mensagem tem que ir. A mensagem, no passado, os homens foram mortos, foram perseguidos, sofreram coisas terríveis, mas a mensagem não ficou travada. Durante o período de perseguição da igreja que eu mencionei anteriormente, em que os cristãos morreram martirizados, mortos por animais, houve uma explosão de conversão naquela época. Dão conta de números para o mundo antigo, mais de 300 mil conversões. Então a mensagem não pode ficar presa. Nós não podemos ficar confortáveis na nossa vida, vivendo a nossa vida simples, pura e simples, e deixar o tempo passar. Nós temos enfrentado alguns desafios e a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de prosseguir, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué capítulo 1.
Vamos lá? Josué capítulo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, essa é a tua palavra, e o que nós queremos é que o Senhor traga a luz sobre nós. Nós não podemos abrir mão da ação do Espírito, trazendo o entendimento e o despertamento, para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso caminho fique claro, para que as dúvidas desapareçam, e que a gente possa alinhar a nossa vida com o teu propósito original, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa é uma palavra tremenda, tremendamente desafiadora, porque está aqui comecinho, quando Deus chama Josué, nós estamos falando de 3 aspectos nesse chamado. Transitoriedade da vida. A vida é transitória, ninguém fica para a semente. Nós estamos trilhando o caminho que outros trilharam antes de nós, e quando nós passarmos dessa vida, nós precisamos deixar esse caminho para outros que virão depois. A segunda coisa, a continuidade da obra. A obra tem que continuar. Nós não estamos construindo uma estrutura para a nossa vida. Nós estamos entrando no curso de um projeto divino que precisa continuar. E para isso, a terceira coisa, a necessidade de obreiros. A obra de Deus é feita por obreiros. Deus convocou a igreja. Jesus disse para os discípulos: ide por todo o mundo. Ele não disse: eu vou mandar anjos fazer isso. Ele convocou a igreja. Ele convocou eu e você. Então, transitoriedade da vida, continuidade da obra e a necessidade de obreiros. Mas, para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo hoje, eu disse, nós somos de uma geração privilegiada. Eu, esse camarada aqui. Cabelo branquinho. Eu era cabeludo, gente. Já fui bonito. Pode ter certeza. Era magro. Tem gente que não acredita, mas eu já fui bonito. Era magro. A gente era de uma geração diferente. E a gente sente muita diferença. Ano que vem, falava lá dentro, para alguns irmãos, se Deus permitir, completo 50 anos de conversão. Aceitei Jesus aos 9 anos, em 1975. Eu faria 10 anos em dezembro. Me converti no meio do ano. Eu não sei dizer o mês ao certo.
Eu era uma criança. Pastor Adnei, que já pregou aqui, quem conhece o pastor Adnei? E vai estar, acho que domingo, né? Adnei vai estar aí domingo, né? Adnei é meu pai na fé. Adnei é meu pai na fé. Eu tinha 9 anos, ele tinha 12, e ele me levou para Jesus. Somos muito amigos até hoje, muito amigos, e somos muito próximos. E Adnei é um camarada extraordinário. O dom de mestre dele, eu acompanhei florescendo desde cedo. Aquele camarada tem uma cabeça que é um HD, assim, de 1 tera, sei lá. Não perca, venha assistir. Pastor Adnei, traga papel e lápis para escrever, porque você não vai aguentar. É muita coisa, é muita informação. E nós vivemos numa época em que nós amávamos estar na igreja. Não tinha ar-condicionado. Cara, não tinha esse som. Era aquele bag 7, lembra, Wilson? Bag 7. A primeira vez que eu vi o bispo foi fazendo um ar livre lá no Tem Tudo. Me lembro do baterista, era o Pingorá. Ele fechou a cara ali, depois... Na época lá da igreja de Madureira, do saudoso bispo Samuel da Mata, um homem de Deus, a gente conheceu essa gente. E nós tínhamos um prazer, nós fazíamos coisas impressionantes. Com o Adnei, nós formamos um grupo na década de 80, chamado Grupo Sião, e nós fazíamos coisas que hoje é até proibido. Por exemplo, a gente fazia evangelismo nos trens. A gente fazia evangelismo na praia. Vivemos essa época e tínhamos um amor. Vamos fazer evangelismo no morro, domingo, 1h da tarde, nessa lua. Tomava banho de manhã, ia ao encontro do grupo. Domingo nós subíamos o morro para evangelizar, descíamos à tarde, suado, fedendo, íamos para o culto da noite. E depois a gente não queria ir embora, cara. A gente não queria ir embora. A gente amava esse lugar aqui. Alguns fenômenos que, quando a gente olha para a sociedade, lembra que eu vinha falando que a igreja enfrentou vários dilemas. A igreja ela teve que lidar com as realidades do mundo que ela está lidando no momento. Hoje nós temos alguns desafios. Um dos desafios que nós enfrentamos é que a teologia liberal, o liberalismo, ele começa no final do século 17 e ela tem influenciado o pensamento de alguns teólogos. Você talvez tenha ouvido falar de Leonardo Boff, teologia da libertação. É comum, é uma ideia assim, é uma ideia de que tudo tem que ser voltado para o outro. Se fala muito da preocupação com o outro. Obras sociais estão sendo evocadas para todos os lados. Um dia eu vi um vídeo, estavam lá compartilhando um vídeo de um pastor que pegou o dízimo da igreja e começou a construir casa para os seus fiéis. E alguém querendo mostrar aquilo como se aquilo que fosse o que deveria ser feito. Ora, quem estava apostando não eram cristãos, eram não cristãos, porque eles não entendem uma série de coisas e colocam aquilo como se a gente ignorasse certas realidades. Eles acham que estão nos mostrando uma coisa. Eu disse para você que vai fazer 50 anos, se Deus permitir, que eu estou no Evangelho. A igreja sempre teve engajamento social. Sempre. Socorrendo famílias. Todo tipo de ajuda. Nós vimos. A igreja, a denominação que eu pertenço, tem o Abrigo da Pedra de Guaratiba, que cuida de crianças. Eu estive lá, pastor Josué está fazendo um trabalho tremendo. Crianças abandonadas, largadas por famílias, sustentada pela igreja, pela denominação. Tem um pastor que está frequentando aqui a Aliança, o Marcos, marido da Conceição. Do Resgate. Pede o Marcos para te levar e pelo menos 30 casas de recuperação, ele vai te levar. 30 casas de recuperação de dependentes de álcool, de drogas, pessoas vinda do crime.
e são cuidadas por homens e mulheres de Deus que entendem que foram chamados para cuidar dessas pessoas. A igreja presta um trabalho social grandioso para a sociedade. Só que a gente não fica postando e mostrando isso, nós fazemos. É lógico que o engajamento social é uma atribuição que a igreja vai desenvolver, mas entenda, não é o evangelho, não é o social pelo social. A mensagem da igreja não é essa. Essa será uma ferramenta que nós usamos para que a mensagem seja enviada. E qual é a mensagem central do evangelho? A mensagem central do evangelho é a obra redentora de Cristo. Aquilo que Paulo fala no livro de Atos, capítulo 1, 16 e 17, ele diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, primeiro a judeus e também a gregos. O justo viverá por sua fé. Olha essa palavra de Paulo. Paulo ali sintetiza. O livro de Romanos é o livro onde a graça ela é sistematizada, ela é organizada em todos os seus fundamentos. E esse versículo, ele é a chave, é o coração da mensagem do evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Porque para transformar pessoas, só o poder de Deus. Pensa quem você era antes de se converter, sobretudo se você não veio de uma criação cristã. Pense onde você estava quando essa graça te alcançou e você deixou de ser quem você era para quem você é. Você só é quem você é porque o poder de Deus operou na sua vida para transformar você. Porque para transformar pessoas, só o poder de Deus. E ele diz assim: a justiça que opera no evangelho. Que justiça é essa? É o poder de nos fazer justos. Escuta aqui uma coisa. Vou falar dos meus 50 anos de novo de conversão. Você consegue imaginar quantos cultos eu já participei? Quantas orações eu já fiz e ainda vou fazer enquanto eu estiver vivo? Quantas orações você tem feito ao longo da sua vida? Pois bem, eu te digo, nada disso bastariam para a minha salvação. Não há nada que eu e você possamos fazer a respeito disso. Religião nenhuma religião pode fazer isso. Operar para a salvação, não dá. Se a gente pegar, por exemplo, a doutrina reencarnacionista, preconiza que um homem tem que voltar numa vida futura para pagar pelos erros da vida presente. Então, eu sou resultado do que eu fui no passado e eu serei resultado do que eu sou hoje. O que isso tem a única coisa que tem de convergente com a nossa fé, a nossa crença, é o fato de que pelo menos eles têm consciência do pecado. Quem coloca isso numa balança para dizer se precisa voltar ou não, eles não explicam muito bem. Mas eles dizem que existe o karma pelo modo de vida que a pessoa escolhe. Enfim, se eu escolho a reencarnação, eu estou dizendo que eu tenho uma dívida. O evangelho nos coloca diante da cruz. E Jesus disse: está consumado. Então o evangelho significa dizer que não há dívida nenhuma para ser paga, que tudo foi pago. Diga amém, por favor, pelo amor de Deus. Nós não temos que pagar, nós não temos que voltar aqui de novo. Por isso Cristo teve que fazer o que fez. Enquanto em todas as religiões você tem pessoas se elevando para ser divino, nós temos o divino que quis ser homem, o único que fez o caminho inverso. E por que ele fez isso? Para viver na nossa vida, para sentir na carne o que nós sentimos,
E se tem uma passagem que exemplifica muito isso, é João 11, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus recebe a mensagem de que Lázaro está doente, e se demora ainda 4 dias, e depois ele sabe que Lázaro morreu, chama os discípulos, e quando ele chega, ele encontra Marta, e a Bíblia diz que ela relata a tristeza dela, aquela tristeza o toca, e aí ele manda chamar Maria, Maria vem, e quando Maria se joga nos pés dele, a Bíblia diz, ele se compungiu no espírito, e ele pede Maria para levá-lo até onde Lázaro havia sido enterrado. Aí você chega no verso 35, Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, mas é carregado de um significado maravilhoso, porque ele se permitiu ser tocado pela tragédia humana. Ninguém fez isso. Ali nós diríamos assim, como nós costumamos dizer, caiu a ficha para ele. Eu tinha que vir aqui, cara, olha isso. E ele sabia que ele estava prestes a ressuscitar aquele homem. É igual quando você vê um filme que você já viu de novo e você já sabe tudo o que vai acontecer, então já não te causa tanta impressão. Jesus sabia o final daquela história. Eu vou mandar aquele homem sair daqui a pouco, ele vai sair de lá de dentro, ele vai ressuscitar, mas ele se permite ser tocado pela tragédia humana. Jesus, ele veio porque ele sabia o poder destrutivo que o pecado operava na humanidade, e a morte é um sintoma físico, é uma consequência física do pecado. Sou pastor, já fiz inúmeros sepultamentos. Agora recentemente tivemos que fazer o sepultamento de uma irmã muito querida, lá da igreja de Copacabana, onde eu fui pastor de 2002 a 2007. Uma diaconisa de 62 anos, Deise, uma mulher guerreira, venceu um câncer terrível anos atrás e faleceu agora recentemente. E se tem uma coisa, eu sempre penso, todas as vezes que eu entro num cemitério, a morte não faz sentido algum na história humana. Cara, você nasce, você cresce, você desenvolve habilidades, você se torna experiente sobre muitas coisas, a tua visão de mundo muda. As pessoas que são mais velhas como eu aqui, ou que estão mais velhas até, você lembra quando você era mais jovem, como funcionava a tua mente e como é que funciona hoje? Porque você hoje tem uma leitura da vida diferente, a gente vai melhorando, e de repente, pum, acaba tudo. E não adianta, por mais que a gente deixe alguns ensinamentos, tudo que a gente aprende, a gente morre conosco. Mas era necessário, para que o homem não fosse condenado eternamente, a morte entrou para cumprir um papel na história do homem. Agora, Cristo morre na cruz e paga o preço impagável dessa culpa. Não há nada que você faça, sob o ponto de vista da fé cristã, que contribua ou tenha contribuído de alguma forma para a sua salvação. Você será salvo, você está salvo por causa da coragem de Jesus diante de um desafio terrível. Porque ele assumiu um lugar que era meu e seu. Voltemos ao nosso desafio como igreja. É essa mensagem que nós pregamos para o mundo. E se nós entrarmos num caminho do social pelo social, porque esse evangelho liberal de Leonardo Boff preconiza uma revolução social por leis justas, sabe, por um cuidado externo de fora para dentro, o evangelho vai mostrar diferente. Atos de justiça são provenientes de um caráter justo e transformado. O homem caído, ele é inclinado para o mal. Então só um homem transformado vai manifestar na sociedade um comportamento justo. Se eu me deter apenas à visão do social, eu tenho que dar o pão para quem tem fome, claro.
Está com fome agora, eu vou. Nossas igrejas fazem isso. Eu nem vou perguntar, porque eu conheço aquele homem ali, a generosidade daquele camarada ali eu conheço. Durante a pandemia, nós fechamos a igreja e cuidamos da igreja. E dissemos, não vai faltar nada, a gente vai dividir o que tem. Não faltou nada para ninguém. Coloquei no meu Face até, eu abri e falei, por favor, se tiver alguém passando fome, alguma coisa, por favor, entra no privado. Uma pessoa me procurou e eu fiz chegar o que ela precisava. Mas eu não postei foto no Face entregando marmitinha e bolsa de compra. A gente não faz isso. Porque essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a que eu acabei de falar agora há pouco. E se nós não entendermos isso, as pessoas vão passar pela nossa vida, nós vamos estar com o nosso foco fora de propósito, e vamos perder a oportunidade de dar à pessoa muito mais do que um pão para comer. E essa pessoa vai para o inferno com pão e agasalho, mas vai para o inferno. A mensagem que transforma o mundo é a mensagem do Cristo Redentor. Não é o Jesus do Natal da rabanada que a gente gosta. Obrigado, irmã. A mensagem do Evangelho é do Cristo Redentor. Do Cristo que teve uma coragem tremenda de pagar o preço que nós não podemos pagar, e que nenhuma justiça que nós sejamos capazes de fazer e construir seriam capazes de dar conta dessa demanda. Então a gente tem um pensamento liberal, que o liberalismo, ele não só preconiza a ação social, mas ele ataca a base da nossa fé, daquilo que a gente acredita. A primeira coisa, Deus é tudo, Deus é qualquer coisa. A Bíblia não é a inerrável palavra de Deus. Hoje se fala em atualizar a Bíblia. Cara, eu estremeço quando eu escuto isso. Vai estudar a tradução da Bíblia, cara. Vai estudar o que o William Tyndale tem. A tradução, essa tradução para chegar na nossa mão. Vai ver, um cara que fala uma asneira dessa, me dá vontade de esganar. Mas a ideia é desacreditá-la. E aqui, antes de falar do terceiro ponto, eu abro um parênteses para fazer uma exortação. Não vou perguntar quem, mas se fizermos um censo, quantos leram a Bíblia toda ano passado? Quantos estão imbuídos hoje em ler a Bíblia toda esse ano? Eu não vou te dizer quantas vezes eu já li a Bíblia, mas é mais de 20. E todos os anos eu leio a Bíblia toda. E eu ensino a igreja a ler a Bíblia toda. O meu desafio esse ano era não apenas ler a Bíblia toda, mas ler a Bíblia todos os dias. Eu falei um dia em janeiro, falei um dia em fevereiro, em março acho que eu ainda estou legal. Estou em 2 Reis. Comecei a ler a Bíblia de novo dia 1º de janeiro. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu estou com 58 anos. Estou no 4º ano do curso de psicologia. Eu leio vários autores. Eu estou lendo nesse semestre um calhamaço de textos que você não tem ideia, mas eu acordo 5h15 da manhã. Eu saio para a faculdade antes das 6, mas não sem antes eu colocar os meus olhos sobre essa palavra. Ela é o meu norteador de vida. E como Deus fala, continua falando.
Eu disse para você, me converti na Assembleia de Deus de Madureira. Eu sou do povo do reteté, mas escute uma coisa. O que a gente viu ao longo dos anos é pessoas indo para culto de oração e pedir revelação e querer uma profecia. Sabe o que é isso? É o cristianismo iFood. Porque eu não quero pagar preço, colocar os meus olhos sobre a palavra e ficar meditando. Eu não quero gastar tempo, eu não quero perder meu tempo meditando. Não quero pegar um papel, uma caneta e escrever as minhas reflexões sobre o impacto que aquele texto está me causando naquele momento em que eu leio. E aí é mais fácil que alguém chega para mim e diga o que eu tenho que fazer em nome de Deus, e eu acredito, porque é mais fácil, porque de certa forma é mais impactante, né? Quando tem um sapateado e tem uma língua de mistério no meio e tem uns tiques, que espiritualiza demais, e abrir a Bíblia, né? A Bíblia não tem nem desenho, não tem figura, é só letra. Então acaba sendo meio cansativo, principalmente se eu tenho que ler genealogia. O que é isso? Eu não sei, irmão, mas está lá. E os homens que pagaram o preço para que esse texto chegasse na minha mão foi tão alto, que quando eu estou lendo genealogia eu procuro colocar minha atenção. Às vezes a minha vida é tão exigente que quando eu acabo de ler um texto eu me dou conta que meu pensamento estava em outro lugar, e eu volto e leio tudo de novo. Eu não quero perder. O mundo está dizendo o seguinte: a Bíblia está ultrapassada. Tem pastor dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Atualizada para quê? Para colocar em conformidade com a realidade presente. Mas não é isso que o Evangelho é. O Evangelho, ele é inclusivo. O Evangelho é inclusivo, ele inclui qualquer pessoa, mas ele é redirecionador. Vem como está e tu vai ser outra pessoa. Não é vem como está para continuar sendo quem você é. O Evangelho vai confrontar. O Evangelho vai bater nas estruturas. E eu também preciso ter os olhos, porque eu posso estar errando. Uma noite, escute, eu estava orando de madrugada e eu fui tomado por um sentimento assim. Você viu que o pastor botou aquela cadeira ali? Irmãos, eu fiz uma cirurgia há uns anos atrás, tive uma trombose muito grave e eu tenho uma sequela. Eu não consigo ficar parado muito tempo. E ele botou aqui porque eu pedi, porque em dado momento eu tenho que sentar, a perna começa a doer. Eu ando 2 horas, mas parado é mais difícil. E agora sim, eu estou com um incômodo nessa parte aqui da coxa, mas ainda está suportável. Quando não for suportável, eu vou sentar. Eu ia falar uma coisa aqui importante. Acabei me distraindo. Muito obrigado, é isso mesmo. Aí, por causa disso, obviamente que eu estava sentado, porque eu procuro ficar sentado com a perna esticada. Eu agora estou com aquela meia compressiva nas 2 pernas. Em casa eu boto a perna esticada. E assim eu estava orando. Normal. Mas de repente eu fui tomado por um sentimento. E eu comecei a pensar, eu estou diante da autoridade suprema do universo, cara. Tá certo, é essa a posição? Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu não tenho que botar a cara no chão? Será que eu não tenho que me prostrar? Será que as palavras estão sendo ditas direito? Eu me peguei muitas vezes, eu pensei assim, cara, eu comecei a analisar as orações que eu faço, e eu comecei a perceber que algumas palavras, às vezes, elas saem da minha boca mecanicamente, porque eu já me acostumei a falar aquelas mesmas palavras, e eu comecei a ser tomado por uma certa angústia. Eu falei, será que o que eu aprendi sobre oração, como se deve orar, está certo? Eu e minha esposa estamos nesse momento num projeto de intercessão e de oração.
40 dias de jejum. Estamos em jejum nesse tempo. E semana agora eu falava para ela, eu estou com essa sensação, 50 anos de conversão, sou pastor de 2 igrejas, e eu sinto a responsabilidade. Eu amo, gente, eu amo o que eu faço. Eu amo fazer o que eu estou fazendo agora. Amo ser pastor. Mas será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, da forma como eu tenho que fazer? Será que eu não tem alguma coisa escapando? Sobre jejum, por que jejuamos? Jejum é ficar sem comer. Por que ficar sem comer? Deus quer me ver com fome? Se você suportar mais horas, vou te abençoar. Eu vou ver quantas horas você consegue suportar ficar sem comer. Eu questiono essas coisas. Eu quero entender o processo. Como é que isso pode funcionar na minha vida? Aí eu olho para a palavra. Eu já vi gente dizendo assim, jejum de Daniel, 21 dias. Eu olhei para a Bíblia e falei assim, tem alguma coisa errada aqui, porque Daniel não fez jejum de 21 dias. O jejum que ele fez durou 21 dias, mas ele não fez um propósito de vida. Daniel capítulo 9, vai ler. Daniel queria uma resposta de Deus. E ele disse, entrou em jejum. E ele diz assim, o texto diz que ele ficou em jejum. 21º dia, ele já estava desfalecido quando Gabriel aparece. Está nas entrelinhas. Qual era o jejum dele? Era até meio-dia? Não, era total. 21 dias sem comer nada. Então, primeiro, nunca vi ninguém fazer esse jejum. Segunda característica do jejum de Daniel: não como enquanto a resposta não vier. Se a resposta não vier, eu morro, mas eu não como. Eu falo assim, tem alguma coisa diferente aí. Fazer campanha de Daniel para dizer de 21 dias, está fora. Não era esse o jejum. E havia uma questão com Daniel. Quando Gabriel aparece, Gabriel fala para ele assim, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o coração a conhecer os mistérios de Deus, foram ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações, mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, e Miguel veio em meu socorro. Olha só, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a conhecer os mistérios de Deus, foram ouvidas a tua oração. A primeira coisa que o anjo faz é mexer no emocional. Por quê? Nós estamos envolvidos em desafios o tempo todo que mexe com a nossa estrutura. E o pensamento é, Deus não está me ouvindo. Está demorando. A gente começa a procurar o defeito onde está. A primeira coisa que o anjo faz é mexer com a autoestima dele. Diz que ele era muito amado, que as orações dele foram ouvidas desde o primeiro dia. Mas entenda que o desafio ali era outro. Então assim, irmãos, para entender e encurtar essa história, o pastor falou que eu só posso falar até 1 hora. Até 1 hora, né, pastor? A gente vai seguir aqui. Quando tiver que parar, a gente para, tá? Eu abri Isaías 58. Ele exclama a plenos pulmões. Depois ele vai dizer, seria esse o jejum que escolhi, que o homem aflige a sua alma um dia? Deus tem tanto prazer que você fique sem comer? Não, irmãos. Entenda uma coisa, eu vou dizer para você. Existem vozes que falam no nosso
em torno o tempo todo. Vozes do nosso coração, vozes da razão. Nós estamos interpretando a nossa realidade o tempo todo e dando significado a elas. E daí vem o pensamento, vem uma voz da angústia, do medo, vem a voz dizendo que eu vou fracassar, que vai dar ruim. Vem o diabo tentar me impressionar com as maiores sensações de mal-estar. E eu preciso silenciar todas essas vozes que estão falando no momento que é significativo para a tomada de decisão. Eu preciso discernir a voz de Deus, porque no meio dessas vozes todas Deus está falando. E eu vou dizer uma coisa: como Deus tem falado comigo na palavra. Quando eu abro a Bíblia, irmãos, como aquilo vem, eu digo assim, caramba. E aí eu vou para o meu dia, eu vou enfrentar o meu dia com os recursos espirituais, porque a fé, ela abre para nós uma realidade que humanamente não existe. Eu estava explicando para o Abel lá dentro. Em resumo, a psicologia ela trabalha com uma lógica que faz muito sentido. Tudo que acontece na nossa vida nos impacta de alguma forma. Tudo que está acontecendo conosco impacta a nossa vida. E esses fatos que acontecem, nós os interpretamos segundo o nosso próprio entendimento. A interpretação que eu dou a um fato gera em mim uma determinada emoção que me leva a me comportar de uma determinada forma. Então, por exemplo, às vezes você recebe notícias inesperadas sobre alguma coisa e aquilo já te tira do teu eixo. E aí os pensamentos começam a vir, vários pensamentos que a psicologia chama de pensamento automático, interpretando, vai dar ruim, vai dar problema, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Aquilo gera em você sentimento de medo, de culpa, de ansiedade, e que te leva a agir. Você acaba ficando, você começa a responder a toda essa situação, e algumas vezes o comportamento é aquele de não fazer nada. Tem gente que paralisa. Não fazer nada também é um componente de comportamento. Beleza, a psicologia como ciência humana conseguiu nos levar a esse nível de compreensão, mas ela não compreende aquilo que é espiritual. E aí nós temos um outro elemento que é a fé. O que a fé faz? A fé diz assim, essa é a realidade que você está vivendo e como você está respondendo organicamente aos fatos da sua vida. Mas deixa eu te dizer, a fé ela abre um outro campo de visão, ela te dá uma outra possibilidade real, ela vai te dar uma perspectiva real pela fé, que também vai trazer resposta física e orgânica, e que vai levar você a se comportar. Enquanto que se por um lado a situação te paralisa, te gera angústia e medo, do outro lado aquela fé te faz considerar que aquilo é possível e que você vai vencer, porque há um poder operando em você, porque Deus está contigo, Ele é maior do que todas essas coisas, e aquilo entra dentro de nós, nos dá força, irmãos, e nós passamos a considerá-las como real, e elas são assim, porque nós somos o povo da fé, nós não nos movemos pela vista, nós nos movemos por aquilo que cremos. Nós nos movemos pelo que cremos. É verdade, a realidade está dizendo uma coisa, mas a fé me diz que eu posso caminhar sob uma nova perspectiva. Aí Jeremias, lá em Lamentações 3:22, vai dizer: quero trazer à memória o que me dá esperança. Por isso que a palavra de Deus é importante nesse contexto. Porque eu agora estou lidando com um grande desafio na minha vida. Eu estou em guerra. E humanamente não é possível. Mas a fé diz que é.
E eu disse: estou dentro. Estou dentro, gente. É por isso que é tão importante para a teologia liberal desqualificar a palavra de Deus, porque ela vai tirar da gente o nosso combustível. E a terceira coisa que a teologia liberal vai atacar é a figura de Cristo, porque não há pecado para ser perdoado. Então Cristo não é o Salvador, entende? Que hoje o mundo se curva e reverencia, e que tem entrado dentro da igreja e causado um grande mal, porque muitos cristãos estão seguindo esse modo operandi. Nós somos o povo da fé, somos uma igreja de tradição reformada. O que quer dizer que a igreja... O que quer dizer uma tradição reformada? Somos cristãos protestantes de tradição reformada. Qual é o legado da reforma? Que a palavra de Deus está acima de qualquer instituição, qualquer tradição, qualquer personalidade e qualquer credo. Diga assim: vale o que está escrito. Diga: vale o que está escrito aqui. Diga: aqui, aqui. Vale o que está escrito aqui. Esse é um mal que a gente está enfrentando hoje. E por isso, eu digo a você, como igreja, um despertamento. Se você tem sido roubado até aqui, porque se você não tem esse comprometimento com a Bíblia, eu sinto te dizer que você está sendo roubado. Está sendo roubado. Você não tem justificativa para não ler as Escrituras. Você não tem justificativa para passar um ano inteiro e não ter corrido seus olhos sobre todas as Escrituras, para alimentar o seu espírito, sabe, para blindar a sua vida dessas novas ideias. E aqui tem um outro problema, um fenômeno social que norteia o pensamento no período que a gente chama de modernismo, é a construção do eu e a subjetividade. O que isso quer dizer? Nós vemos surgir os grupos minoritários na sociedade pedindo legitimidade. Você é tudo. Todo mundo quer legitimidade. Durante a Idade Média, o pensamento, o indivíduo se enxergava como parte de um todo. Então, a sua identidade era atrelada a uma atividade social. O João Padeiro, o Pedro Açougueiro, o Sebastião Ferreiro. Quem lembra do filme Crônicas de Nárnia? O Frodo Bolseiro. Uma atividade social vinculada ao nome da pessoa. Ela se enxergava como parte de um todo. Hoje é a legitimação do eu. Por isso que a gente vê pessoas pedindo legitimidade, legitimação na sociedade para ser o que quiser. Outro dia eu vi um vídeo, num país, agora eu me esqueci, várias pessoas pedindo o direito de serem identificadas como cachorro, estavam uivando, e querendo direito de serem cachorro. A questão da construção da subjetividade, eu vou te dizer de que forma isso tem entrado dentro da igreja. Eu identifico esse comportamento no individualismo. Eu dou conta de mim, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso de um pastor. Eu tenho nesse aparelho aqui, eu posso ouvir uma pregação nova todos os dias. Eu posso escolher o ministério de louvor que eu quiser. A minha esposa é uma intercessora. Gente, a minha mulher é o seguinte, é Moisés de saia. A minha mulher é uma benção. Aquela mulher, ela passa ligada no céu. Ela chora, ora, fala em línguas, intercede, assiste culto, tudo ao mesmo tempo em que está cozinhando. Minha esposa é uma bênção. Estamos casados há 37 anos. Eu continuo apaixonado por ela.
e admiro profundamente. Você vai lá em casa, ela não vai ficar assistindo, é culto, está assistindo culto, está alimentando o espírito dela, e a gente está se distraindo com um monte de coisa, e o camarada diz assim: eu não preciso estar na igreja, eu dou conta de mim, eu sou muito bom para estar lá com aquele povo. Esse tipo de pensamento que hoje entrou dentro da igreja e faz esses bancos estarem assim. Até porque não existe igreja perfeita. Em todo lugar vai ter problema, e aqui tem problema. E aqui tem problema porque você está aqui, você é diferente de mim, é diferente dele, é diferente dela, é diferente do outro. E a gente converge no mesmo espaço. Eu digo que a igreja é uma bomba relógio, mas é para ser assim. Nós somos lixa um do outro. A questão é se nós estamos dispostos a ceder, porque o tempo de cada um é diferente. Mas eu preciso ser obediente, senão eu entro numa síndrome de rebeldia, síndrome de Adão. Rebeldia é rebelião, e Deus condena. A igreja continua sendo um lugar de proteção, de cuidado, aonde você vai nutrir a sua vida espiritual para crescer. Agora, voltando ao texto, para entender que nós estamos enfrentando todas essas questões na sociedade de hoje, e com o desafio, porque o desafio continua. Fala para quem está do seu lado, o desafio continua. Diga: eu tenho que cumprir o ID de Jesus. Irmãos, esse é o cenário. Esse é o cenário. Só que a questão continua valendo. O que Jesus cobrava dos discípulos, o que impulsionou aqueles homens no passado, é o que está movendo a nossa vida hoje. Alguns anos atrás eu escrevi um livro que eu trouxe aqui. O bispo fez o prefácio. O nome do livro: Eu Tenho um Chamado, o ministério no propósito da vida. A tua vida, a tua existência, ela está vinculada a um desígnio divino e com uma finalidade. Quando Deus fez o homem lá no Éden, Pai, Filho e Espírito Santo naquele conclave conversando, Gênesis 1:26, eles disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. Tenha ele domínio, desígnio. Ele foi designado para o quê? Em Gênesis 2:15, Deus o colocou no Éden, no jardim, para plantar e cultivar. Finalidade. O homem foi criado com uma finalidade. O pecado entra, distorce essa condição humana. Eu não vou prolongar por aqui, mas a condição pela qual nós viemos a existir varia. Nem todos viemos de um lar saudável. Eu costumo dizer, nem todos viemos de primeira classe. Nem todos nascemos numa família ideal, com pai e mãe que se amavam, com irmãos, e fomos criados nesse ambiente. Nós viemos das formas mais variadas. Lá em Bento Ribeiro nós tínhamos uma irmã que hoje mora no Macapá e ela foi criada num orfanato. Pastor Wilson dos Santos, que vem pregar aqui constantemente, foi achado na lata do lixo. Vamos ser ainda mais firmes nessa visão. Pessoas que são frutos de um abuso, são frutos de um estupro. Como é que fica essa questão de propósito? Não muda nada, e eu vou te explicar por quê. Porque o propósito de Deus com a nossa vida começa em Adão, antes do pecado e não depois do pecado. O pecado alterou. Então a forma pode não ser convencional, mas a finalidade continua. No Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos me viram substância ainda informe, no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Papai e mamãe namorando, pode ser na cama de casa,
podia ser num quarto de motel, podia ser num estupro. Tem que colocar a equação toda, tem que abranger todo mundo, porque essa é a realidade. Ali começou, os teus olhos me viram substância ainda informe. O espermatozoide, quando entra no óvulo da mulher, que começa a vida. Não tem forma, é uma gosma, sei lá o que é aquilo. Para Jeremias, o Senhor diz o seguinte, Jeremias 1,5: antes que eu te desse forma, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei e te constituí como profeta. Algumas palavras, quando a gente traduz do grego, do original hebraico, vai ter variáveis. Então assim, a palavra conhecer, em grande parte da Bíblia, está relacionada a sexo. E Abraão conheceu Sara, e ela teve Isaac. Você vai ver conhecer muito na Bíblia relacionado à relação sexual. Mas existem variáveis, e nesse texto especificamente, conhecer é estar com. O Senhor diz para Jeremias: antes que eu te desse forma, no ato da fecundação, quando você ainda era aquela gosma lá, eu estive com você. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. Santificar é separar para um propósito específico. E te constituir, e eu te dei a garantia para que você cumpra a finalidade para a qual eu determinei para a sua vida. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, porque isso diz o seguinte: não importa a forma. Melhor seria que não, mas não importa a forma. A finalidade não muda. O propósito de Deus com a nossa existência não muda. Nós nascemos sobre um desígnio específico de Deus. Se você está aqui, você não é obra do acaso. Você é obra divina. E nós precisamos alinhar a nossa existência com o propósito que Deus nos concedeu para essa vida. Ele te deu uma atribuição, Ele te deu dons, Ele te deu um chamado, Ele te deu um ministério. Então cumpra, porque nós não controlamos o tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós teremos ainda para viver nessa terra. As pessoas ficam pensando: não, porque daqui a algum tempo, não, porque no mês que vem, não, porque no ano que vem. Cara, a gente não sabe se vai chegar em casa hoje. Fique tranquilo, é uma reflexão, mas é verdade. Nós não controlamos o tempo. Vamos chegar diante de Deus, e o que Ele vai dizer para nós? Duas coisas possíveis nós podemos considerar. Ou Deus vai dizer assim: ó, beleza, foi muito oportuno criar a sua vida, você se esforçou e caminhou na direção daquilo que eu propus para você quando eu pensei na tua existência, quando eu te dei a vida, quando eu te trouxe a existência. Ou então uma tragédia será ouvir de Deus: você não me serviu de nada. A vida é transitória. Vamos olhar para o passado e ver aqueles que nos antecederam. Vamos seguir o exemplo deles. Ah, pastor, o tempo é outro, mas o desafio continua. Diga, o desafio continua. Diga, o desafio continua. Diga, o propósito não mudou. Diga, tem gente que não está falando. Olha, diga, Deus conta comigo. Cara, você consegue se ver substituindo aqueles irmãos que foram mortos, lançados em arena e comidos por bichos? Você consegue se ver no lugar deles? Pois essa deveria ser a nossa dinâmica. Pois qual é o nosso grau de renúncia? O que nós estamos oferecendo para Deus hoje? 2 horas na semana?
para o culto da manhã, 2 horas para o culto da noite, porque a semana, sabe como é que é, né, pastor? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu vou viver a minha vida, vou cuidar das minhas coisas. No domingo eu vou à igreja, depende, né? Porque esse pensamento, eu não preciso estar lá. Deus está em todos os lugares, porque eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é santuário. Igreja é aqui, ó, quando estamos juntos. Quando estamos juntos, somos igreja. Quando estamos juntos, em nome de Jesus, somos igreja. Sozinho eu sou um santuário de Deus. Igreja não. A igreja, foi a igreja que Deus deu autoridade contra as portas do inferno para que elas não prevaleçam. A nossa força está aqui, no ajuntamento. A unção é liberada nesse lugar, o culto está sendo transmitido. Quem não pôde vir, nós entendemos, mas por uma contingência. Mas eu não entendo que uma pessoa que se sente chamada, amada por Deus, não queira congregar. Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim uma pessoa gastar a sua vida, o seu tempo nas redes sociais e chegar no final do ano e não ter vergonha de dizer: eu perdi um ano que eu podia ter passado os meus olhos sobre a palavra de Deus. Mas eu tenho justificativas para dizer. Mas aí você abre o celular e tem lá um monte de grupinho e passa a semana mandando videozinho, TikTok e foto disso e foto daquilo e kkk e emoji, mas eu não leio a Bíblia porque eu sou muito ocupado. Eu brinquei com a igreja lá, diga comigo, vou pedir para você repetir, diga assim: genealogia é melhor, é mais motivador, é mais provocador do que a WhatsApp. Então, pessoal, nós acabamos de abençoar a sua vida com toda essa transmissão e agora vamos nos despedir por aqui. Lembrando que os nossos cultos são quartas-feiras, 7h30 e domingo pela manhã, 9 horas e às 19 horas, aqui na Rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859, em Senador Camará. Igreja Metodista da Aliança, uma igreja família, uma igreja que ama você. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do doce Espírito Santo seja sobre você. Paz.